Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. De novo aqui nos reunimos para refletir a Palavra de Deus, para conhecer um pouco mais a Santa Palavra do Senhor, que se autoproclamou Luz da Vida. Esse é o título do nosso programa que vai ao ar toda semana. Obrigado pela sua audiência e quero lhe dizer que o assunto de hoje é palpitante, é muito interessante, da mais absoluta relevância para a nossa vida, porque isso toca não apenas o imaginário popular, mas suscita tantas discussões, tantas revelações, tantas conjecturas. Um assunto que trata de algo que acontece conosco todos os dias e que por vezes nem sempre sabemos o seu significado. A questão dos sonhos. Todos nós sonhamos, acordados ou inconscientes, despertos ou dormindo. Mas o assunto do encontro de hoje são os sonhos que nós experimentamos dormindo. Qual o significado deles? Como interpretar os sonhos? Há uma literatura no paganismo e algumas até pseudo-cristãs que pretende interpretar os sonhos, apresentar supostos critérios de interpretação para os sonhos. Existe uma regra clara? Existem critérios seguros para interpretar os sonhos? Você já sonhou e acordou incomodado com um sonho? Você em sonho viu, ouviu, escutou, contemplou, experimentou, sofreu, gritou, se alegrou e acordou se perguntando, mas o que esse sonho quer dizer? O cristão vai buscar na palavra de Deus um critério seguro. Respostas claras na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, como lida e como interpretada pela Igreja. Aqui nós temos respostas para isso. Você que é cristão é convidado a se dobrar diante da Escritura, que agora vai ser apresentada, e à luz desta Escritura, você é convidado a descobrir os critérios para a interpretação dos seus sonhos, dos sonhos das pessoas que desabafam com você, que perguntam para você, mas como interpretar esse sonho? Vamos ao texto. No livro do Eclesiástico, capítulo 34, versículos de 1 a 7. O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. Teu coração, como o de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nelas teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. Esse é o texto básico para tratarmos desse assunto tão palpitante, tão fascinante. O sonho de quem está dormindo é, antes de tudo, uma realidade inconsciente.
A nossa consciência, quando está desperta, pode agrupar, sistematizar, colocar numa ordem lógica, de forma voluntária, as informações que nós guardamos dentro de nós. Aliás, o nosso consciente não tem acesso a todas as informações que nós acumulamos ao longo da vida. Muitas delas estão guardadas no íntimo do nosso ser. E somente em certas ocasiões, ou às vezes com muita dificuldade, e talvez jamais, determinadas informações que acumulamos ao longo da vida aflorem, por assim dizer. Mas conscientemente nós conseguimos, das muitas informações que nós acumulamos, ordená-las dependendo da nossa inteligência e da nossa vontade. Mas isso não acontece quando nós estamos dormindo. O que acontece quando estamos dormindo? As informações que nós acumulamos ao longo da vida, elas se agrupam de forma aleatória. Não sabemos exatamente como e quais os critérios de o nosso inconsciente, digamos assim, agrupar essas informações todas quando estamos dormindo. Assim acontece por vezes os sonhos estapafúrdios, fulano voando, cicrano lutando com uma cobra gigantesca, Beltrano passeando nas nuvens, caminhando em outros planetas e assim por diante. São realmente fantasias, coisas que não correspondem à realidade. O sonho é, via de regra, algo irreal. Recordemos parte do texto que nós acabamos de ouvir. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Edificar sobre os sonhos, portanto, não é uma coisa correta. Acordar e já fazer logo uma interpretação precipitada do sonho, dizendo que vai acontecer alguma coisa. Que aquilo dali significa com exatidão, com precisão, tal coisa. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Num primeiro momento, é preciso que não levemos muito a sério os sonhos. Então, por que eles acontecem? Não é uma resposta fácil. Vamos procurar uma resposta, dividindo a mesma resposta em 3 linhas, em 3 vertentes. Ou o sonho é fruto apenas da minha imaginação, do meu ser, dessa realidade complexa, psicossomática, chamada a minha pessoa, eu. Portanto, a explicação do sonho está apenas em mim. É um tipo de resposta. Segunda resposta. Este sonho, ou estes sonhos, tem como autor o próprio Deus. Ou, terceira resposta. Este sonho, ou estes sonhos, tem como autor o diabo. Eu, ou Deus, ou o diabo. Deus pode se utilizar dos sonhos para nos falar? Pode. O diabo pode se utilizar dos sonhos para se comunicar conosco, para nos iludir, para nos enganar? Pode. Vocês repararam bem? O texto, de novo Eclesiástico, capítulo 34, versículo 6, a menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento. Portanto, o texto insinua que o Senhor pode ser o autor de determinadas visões. Não somente quando estamos conscientes,
os êxtases, as visões de quem está acordado, as visões em Fátima, as visões em Lourdes, os videntes, os pastorinhos em Fátima, Santa Bernadette, em Lourdes. Não, aí todos acordados. Mas também visões acontecem naqueles que estão dormindo. A menos que o Altíssimo te envie uma missão, uma visão. Não detenhas nelas teu pensamento. Ou seja, não leve a sério. Vamos então à primeira categoria de respostas. Os sonhos são iniciativa de Deus. Deus pode se utilizar de sonhos. Mas quando é que nós sabemos com exatidão que aquele sonho teve como autor Deus? Há uma personagem no Novo Testamento que não diz uma única palavra. São José. Deus se revelou várias vezes a ele em sonhos. Não temas tomar Maria por tua esposa, disse um anjo em sonhos. Segundo sonho, levanta-te, toma a tua mulher e o menino e foge para o Egito. Lá no Egito, de novo em sonhos, o Senhor aparece a José, volta para a terra, porque já não existe mais aquele que queria matar o menino. José, objeto da bondade de Deus que se dirige a ele pelos sonhos. Mas, concretamente, na minha vida, eu acabei de sonhar. Como saber se esse sonho foi de Deus ou não? Deus não nos tira a paz. Deus não mente. Deus não engana. Deus ordinariamente é claro. Quando Ele confunde, é para confundir os pecadores. Salmo 145, versículo 9. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde o caminho dos maus. Quando Deus se revela, não é para perturbar a pessoa, para tirar a paz da pessoa, para angustiar a pessoa, para enganar a pessoa. Deus não se esconde. Deus é claro na sua mensagem, ainda que não diga tudo no primeiro sonho, mas se encarrega de dizer isso no segundo ou no terceiro ou em outras ocasiões. No segundo bloco, ainda retomaremos esses critérios para saber quando o sonho vem de Deus. Depois trataremos do autor dos sonhos, o diabo. Como descobrir esse sonho não é de Deus, esse sonho é diabólico, esse sonho é fustigação, é iniciativa do demônio. E depois, os sonhos que são mera imaginação, fruto da nossa constituição psicossomática. Até o próximo bloco, se Deus quiser. No primeiro bloco, vimos as três fontes, as três origens possíveis, segundo a Escritura, dos sonhos. Os sonhos são fruto da iniciativa de Deus? Ou são fruto da iniciativa do seu inimigo, que é o demônio? Ou, via de regra, eles são fruto nada mais, nada menos do que da nossa imaginação. Citamos o famoso texto de Eclesiástico, capítulo 34. A regra é, em princípio, não levar muito a sério os nossos sonhos, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nelas teu pensamento. Mas se o sonho é de Deus, nós temos que nos ater a ele, porque Deus está falando, porque Deus está transmitindo uma mensagem. Citamos ainda no primeiro bloco São José, que foi o destinatário de algumas visões do anjo. Apareceu em sonho várias vezes a ele: não temas tomar Maria como tua esposa, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Lá no Egito toma o menino e sua mãe, volta para Israel, porque já não existe mais aquele que quer matar o menino. E vimos no final do primeiro bloco os critérios para saber se o sonho realmente vem de Deus. Deus não tira a nossa paz. As mensagens de Deus são de paz. Deus não nos leva a pecar. Deus não nos fala para vingar-se, para mentir, para cometer qualquer tipo de pecado. Deus é claro, Deus é a verdade. Deus nos quer santos. As mensagens de Deus não são confusas. E se Ele não é claro neste sonho,
voltará a se manifestar num segundo sonho, num terceiro sonho ou em outras ocasiões. Não é difícil você descobrir se é Deus que está falando para você naquele sonho. A mensagem, o contexto e aquilo que a mensagem produz em você ou nos outros, se você foi chamado a transmitir uma mensagem aos outros. Mensagem que há de ser inserida no contexto da santificação, da mudança de vida, nos valores que estão impregnados no Evangelho. A mensagem que ele dirige, se é somente para você ou é para os outros. Pensemos as mensagens de Fátima, pensemos as visões que Santa Bernadette teve em Lourdes e tantos outros videntes, objetos de visões, de aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Acordados ou dormindo. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento. Agora, vejamos o contrário. Naquele sonho, você foi convidado a pecar. Foi convidado a odiar, a não perdoar, a matar, a roubar, a cometer impurezas, sonhos lascivos, sonhos imorais. Se aquele sonho tirou a sua paz, levou você a se afastar de Deus, se naquele sonho a mensagem é claramente contrária ao Evangelho, é uma mensagem de desespero, não de esperança, de ceticismo, não de fé, de ódio, não de caridade. Se aquela mensagem perturba, angustia, amargura você, há certos indícios aí de que estamos talvez diante de uma investida diabólica. Vários santos foram perturbados, angustiados, açoitados, provocados pelo próprio inimigo. Inimigo que muitas vezes em sonhos pode se transfigurar no próprio Cristo, pode aparecer a você sob o manto de Nossa Senhora, pode se transfigurar em anjo de luz, pode aparecer como se fosse o seu pai falecido, como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu irmão distante. Vamos ao texto, por favor, 2 aos Coríntios 11, de 13 a 15. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Atentos, porque o demônio recebeu essa permissão de Deus, de se transfigurar em anjo de luz. Não foram poucos os santos da igreja que sofreram ataques do demônio em sonhos, pensaram que estavam diante da Virgem Maria, de um anjo, de um santo de Deus, ou até do próprio Cristo, mas descobriram com a ajuda do alto que, na verdade, ali não era Deus, nem um anjo, nem um santo que estava agindo, mas o próprio demônio. O convite a não rezar, o convite a se desesperar, a não confiar em Deus, a não perdoar. A mensagem do demônio, que é o pai da mentira, ele tem 3 táticas. A mentira propriamente dita, que é a exposição do falso com a intenção de enganar. Depois, as meias-verdades. Sei quem tu és, o santo de Deus, disse o demônio, no capítulo 1 de São Marcos. E fazer o possível para silenciar a verdade. Silenciar a verdade, não dizer toda a verdade e proclamar a mentira. A mensagem do sonho, se traz alguma voz, alguma afirmação, alguma mensagem explícita, ela deve ser imediatamente confrontada com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, com o contexto da nossa fé, e se contradiz, e se conflitua. Obviamente, estamos aqui, talvez, diante de uma iniciativa diabólica. O demônio perturba, angustia, irrita, provoca aridez interior,
tudo faz para nos afastarmos de Deus. A sua obra é confusão. A sua obra é divisão. Ele é o diabo, aquele que divide por definição. Portanto, se no sonho a mensagem aponta para esses contravalores, é radicalmente contra a nossa fé, a oração, os mandamentos, os sacramentos. Talvez estamos aí diante de uma iniciativa diabólica. É muito importante também que esses sonhos, as pessoas que experimentam esses sonhos perturbadores, cuja mensagem é lasciva, cuja mensagem é contrária ao Evangelho, que despertos façam um exame de consciência sobre sua própria vida consciente, sua própria vida desperta, sua própria vida acordada. Com quem você está andando? Que práticas você está assumindo? Que atitudes, que comportamentos você vem levando? Não se pode esperar de uma pessoa que frequenta lugares imorais que elas sonhem com as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode esperar de uma pessoa que tem uma conduta imoral, indecente, que esteja mergulhando no mundo das trevas, frequentando lugares indevidos com pessoas de um comportamento censurável, leituras, hábitos, comportamentos imorais, que ela sonhe com a bem-aventurança celeste. Pode haver uma relação entre esses sonhos imorais e a conduta imoral dessa pessoa. Somente ela poderá fazer essa relação. Ou seja, acossada inconscientemente, mas também tentada conscientemente. Mas, ordinariamente, o sonho, atenção, de novo esse versículo, isto ou aquilo, eis o que vê nos sonhos, diz Eclesiástico 34, é como a imagem de um homem diante dele próprio. Via de regra, o sonho traduz inconscientemente a vida da pessoa conscientemente. Uma mulher que é oprimida, que é agredida, cuja liberdade é tolhida dentro de casa. O seu marido a faz sofrer tremendamente. E ela ultimamente está sonhando, voando. Um sonho, um absurdo, uma fantasia. O que isso significa? É possível que o desejo dela, acordada, de ser livre, de levar uma vida tranquila, de não ser tolhida na sua capacidade de ir e vir, ela traduz esse anelo consciente no inconsciente quando está dormindo dessa forma. É possível que uma pessoa que no seu trabalho, cercada de inimigos, de adversários, guarde consigo este receio, este temor e dormindo traduza isso de forma inconsciente, sonhando, por exemplo, que está num covil de serpentes e as serpentes tentem comê-lo, enfim. As nossas experiências conscientes são guardadas na nossa memória. E por vezes, dependendo do nosso estado, da nossa tensão, do nosso estresse, do nosso receio, da nossa insegurança, do nosso medo, dos nossos traumas, das nossas fobias, potencialmente essa pessoa dorme condicionada com esses receios. E pode haver uma relação entre as experiências, os medos, as angústias conscientes e aquele sonho absurdo com essas imagens estapafúrdias, e cada imagem pode ter uma relação com algum fato, com alguma pessoa, com algum objeto, com algum acontecimento, com alguma coisa imaginária que você acumulou e colocou na sua cabeça. Portanto, é como a imagem de um homem diante dele próprio. Não levemos muito a sério, em princípio, os sonhos. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teus pensamentos. Portanto, 3 possíveis explicações. Ou os sonhos vieram de Deus, ou aquilo é obra do Altíssimo, ou do inimigo dele, o demônio, ou fruto da sua imaginação. Quase sempre só aquele que sonhou é que poderá dizer com exatidão se aquilo é fruto de sua imaginação, se aquilo traduz o seu estado consciente, a sua condição psicossomática, psicológica, espiritual, os seus
fatos, suas experiências, suas frustrações, suas vitórias, suas conquistas. E houve uma transposição destas realidades para o mundo do inconsciente. Portanto, não leve muito a sério isto. Se veio de Deus, atento à sua palavra. E se veio do diabo, desperto, trate de dobrar os seus joelhos, de pedir a Deus o dom da conversão, a graça de não mais experimentar essas fustigações do inimigo. Deus seja louvado pelos sonhos quando vêm dele. Deus nos ajude a não levar muito a sério os sonhos quando são fruto de nossa imaginação. Deus nos ajude a colocar os sonhos que nós experimentamos quando estamos dormindo no seu devido lugar.